Meus amigos, minhas amigas do nosso canal Cartas Proféticas, e particularmente do nosso programa Chimarrão Profético, eu tenho a maior alegria, mas a maior alegria de receber aqui no canal Cartas Proféticas e do programa Chimarrão Profético pessoas impressionantes, como elas demonstrarão aqui na entrevista. Essas pessoas são o professor Francisco, Francisco Batti, professor de Geografia, que é de Belém, no Pará. Aliás, todos são de Belém do Pará. A professora Cleice, que é da rede pública estadual no Pará, e ela certamente atua em Belém, depois ela fala melhor sobre isso, depois cada um fala melhor sobre isso. A professora Ana Cecília, que além de professora é advogada, a professora Jorge Calice, que está a caminho, daqui a pouco ela chega, que é Jorge Calice Cordeiro, que é sócia fundadora da República de Emaús. E a professora Ana Tancredi, que é professora da Universidade Federal. Então, além da alegria de receber os dirigentes da República de Emaús, eu tenho a alegria de falar com pessoas que são da área da educação, que são da área do ensino, tanto público, e há só uma pessoa aqui privado. Esqueci de mencionar aqui o nosso querido e articulador desse encontro, administrador José Maria, que está aqui na sala, e é ele que eu mais vejo aqui nesse momento. Então, eu tenho a alegria de me encontrar com esse elenco de colegas que atuam no campo da educação, já que eu também sou professor universitário. E também a outra alegria é de conversar, trocar ideias com pessoas que estão à frente da República de Emaús, e foi fundada principalmente pelo padre Bruno, que infelizmente acabou de nos deixar, acabou de falecer, atingido também pelo coronavírus. Então, sejam todos vocês bem-vindos, todas vocês bem-vindas. E tem muito, reitero que a minha alegria é imensa. E peço a vocês que assistem aqui o canal Cartas Proféticas, que vejam todo o vídeo. Provavelmente vocês se surpreenderão até o final do vídeo. E que vocês compartilhem também esse vídeo, além de darem os seus likes, se inscreverem no canal, de fazerem comentários e de darem as colaborações da própria República de Emaús, que é um projeto grandioso, maravilhoso, chega a ser um projeto profético, né? Então, eu recebo vocês com muita alegria, viu, pessoal? Vamos ver quem fala primeiro. Tá? E a primeira questão que nós trataremos aqui, fazendo rodadas, é sobre quem é o Padre Bruno. Quem é o Padre Bruno para fazer o que ele fez? Eu acho que o Padre Bruno é um homem muito corajoso, né? Antes de qualquer coisa, ele é muito corajoso, porque enfrentar a situação de realidade que ele enfrentou quando ele iniciou o movimento de Emaús, né? A República do Pequeno Vendedor, de mobilizar um grupo de jovens diante da realidade política que ocorria no país naquele momento, ter, na verdade, a perseverança de acreditar que era possível transformar a realidade de vida daquelas crianças, isso só demonstra a capacidade que ele tinha, não só de demonstrar a generosidade que era muito presente dentro dele, mas também algo fundamental, que era transpor coragem. Porque aquele momento, no Brasil, lá na década de 70, nós tínhamos uma realidade extremamente adversa à proteção de direitos, extremamente negacionista de direitos, né? E ele, então, se investe de coragem, estabelece uma mobilização, principalmente buscando fazer com que aqueles meninos e aquelas meninas que transitavam na área do mercado ali, no Ver o Peso, pudessem despertar neles uma perspectiva
perspectiva de vida diferente. Então, se eu pudesse dizer que como eu transpiro, como eu posso marcar o Padre Bruno, eu marcaria ele com duas palavras que, para mim, são muito fortes. Uma é a generosidade, que dele era muito forte nele, não é? E a outra é a coragem que ele teve de enfrentar todas as adversidades que se impunham desde a década de 70 até hoje, não é? E a sua generosidade era tão grande que ele não podia ver alguém correndo um risco, tendo que ele sempre vinha junto e se colocava na frente como uma forma de proteção. Então, eu acho que são duas palavras que, para mim, lembram muito. Desde eu atuo com ele desde a década de 80, né? Quando eu comecei a trabalhar no movimento, desde 83. Então, para mim, é uma realidade muito marcante de como ele é capaz de empreender na gente uma coragem que nem mesmo eu imaginava que eu tinha. Então, só para resumir um pouco o que eu penso dele diante do que a gente vive hoje. Muito obrigado. Agora, eu acho que, pelo que vocês disseram aí, o administrador José Maria é o próximo, né? Isso. Olá, todo mundo. Olá para todos desse canal, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é José Maria, eu participo do Movimento República de Emaús, eu sou coordenador atualmente de sustentabilidade, e a minha vida com o Movimento de Emaús começou entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, quando jovem, né, eu fui voluntário e pude conhecer o trabalho do Movimento de Emaús e pude estar um pouco perto do Padre Bruno e se falando da minha visão do homem que o Padre Bruno representa, né? Não vou dizer representou, mas representa para todos nós. Uma coisa que me chamava muita atenção eram vários pontos, né? Eu vou destacar alguns aqui. Eu considero o Padre Bruno um líder, em primeiro lugar, um líder agregador, né? Um líder empreendedor. E eu vou dar um exemplo aqui de uma das coisas que eu não esqueço nunca. Houve uma época, não sei se a Celina já estava, em que um grande financiador que havia na época, que era a Terra dos Homens, por algum motivo estava se retirando e ia ficar um vazio muito grande em termos de apoio financeiro. E a gente podia ver, eu pude observar o padre, não sei se outras pessoas observaram, lá onde ficava a República do Pequeno Vendedor, lá na Padre Tico, tinha aquele galpão grande, tinha um corredor muito grande que ligava de uma ponta a outra, que corria de uma ponta a outra nesse galpão, e ele ficava horas andando, pensando, horas andando, todos os dias. Ele estava lá, quando ele não estava na igreja, onde ele era padre, e passado alguns tempos, sei lá, uns 15 dias, ele chegou com a ideia da reciclagem de papel, né? E foi uma das formas que alavancou financeiramente, começou a ajudar em termos de recursos, e ele inovou naquela época, ele foi um dos primeiros a pensar a sustentabilidade ambiental, né, e a sustentabilidade financeira a partir desse empreendimento. E aquilo me impressionou muito, a capacidade dele pensar e articulou com várias pessoas. Então, uma palavra que Padre Bruno é empreendedor. A outra visão que eu tenho dele é de um grande líder organizacional também. É uma derivação do empreendedorismo dele. Ele tinha a ideia dele, tinha os desafios apareciam, e ele sentava
na mesa e começava a escrever e reunia pessoas, né? E aí a capacidade de agregador que tinha um dom de agregar pessoas das mais diversas categorias, das mais diversas pessoas diferentes. Isso para se juntar em torno do objetivo. Então, isso para mim é fantástico. Né? E também algo que eu me recordo muito dele uma pessoa de uma mente criativa, uma mente criadora, inquieta. Ele sempre estava pensando uma forma de renovar, de inovar, sempre estava conversando com todo mundo e trazendo, olha, Zé Maria, olha Francisco, olha Celina, olha Cleice, eu pensei isso aqui, o que é que vocês acham? E sempre, uma coisa muito bacana também que eu achava, uma coisa que eu aprendi com ele, foi também compartilhar os desafios e buscar soluções com as outras pessoas. Então, reunindo tudo isso, eu acho que ele era um líder agregador. Essa é a minha visão do padre. Muito obrigado, meu irmão Zé Maria. Quem é a próxima? O próximo? É a Cleice Maciel. Posso falar. Então, como já fui apresentada pelo Francisco, Cleice Maciel, e eu conheci o Padre Bruno em 90, na década de 90, já para o final. Conheci o Padre Bruno porque eu comecei a participar da grande coleta de Emaús, que agregava muita gente, né, na cidade. Vários caminhões saíam para arrecadação de materiais para que a gente pudesse contribuir com a existência do movimento. Esses caminhões saíam lotados de jovens que acreditavam nessa proposta do Padre Bruno. E, para mim, o Padre Bruno é um grande sonhador. Então, eu tinha ainda 15, 16 anos, saía com as pessoas da minha igreja, da minha paróquia, e eu posso dizer que eu não tinha nenhuma perspectiva de ser hoje professora. Eu sou de um bairro de periferia, que é um dos bairros mais marginalizados da cidade, né? Que é a Terra Firme, conhecido internacionalmente porque passou por chacinas, algumas chacinas, e é um bairro que expressa muita violência, embora tenha muita cultura, muita arte. E, a partir do Padre Bruno, eu comecei a perceber uma outra realidade, né? Então, num bairro em que a gente luta por sobrevivência diária, o Padre Bruno nos faz acreditar que nós podemos mudar as coisas, a nossa realidade. Então, eu comecei a seguir o Padre Bruno a partir dessa vontade de ajudar o outro. E o Padre Bruno era um grande agregador de pessoas, de juventude. Ele se mudou depois eu acho que início de 2000, né? Final de 90, ele se mudou para Terra Firme e ele foi morar numa casinha bem humilde, dentro do bairro da Terra Firme. E nós, alimentados por essa admiração por ele, nós nos reuníamos na casa dele para discutir direitos humanos, para discutir a realidade do bairro, como nós poderíamos mudá-la. Então, além do movimento de Emaús, que já era uma demanda para o Padre Bruno Grande, a gente discutia, e na época o Emaús tinha um polo na Condor e no Bengui, que são outros bairros periféricos de Belém, e ele também já discutia com a juventude da Terra Firme, né? E aí eu comecei a fazer teatro e comecei a projetar a minha vida na área de educação a partir da minha inspiração mesmo de querer fazer o bem ao outro, de querer ajudar. E eu sou de teatro, eu sou atriz, professora de arte. Que e maravilha. O Padre Bruno, ele me inspirou a usar a arte para ajudar o outro, né? Então, quando eu já estava formada, eu estava em processo ainda de formação, escrevendo o TCC, o Padre Bruno me chamou, me perguntou se eu topava um desafio de trabalhar com crianças e adolescentes dentro do movimento de Emaús. Eu, que tinha sido adolescente, que tinha sido, de alguma forma, ter a minha inspiração toda, a minha formação para a cidadania a partir
da vivência do Padre Bruno, sendo total admiradora dele, fui convidada e participei de um projeto com meninas em situação de violência sexual num bairro do Guamá. A partir daí, eu fui traçando a minha vida acadêmica, a minha vida toda pedagógica, né, baseada nessa questão da luta por direitos humanos, acreditando na mudança, na reflexão social, na mudança das pessoas, por meio da sensibilização, por meio da solidariedade, da fraternidade. E o Padre Bruno agregava todo mundo, né? Qualquer pessoa era bem-vinda, eu acho que uma das coisas que fica para mim é essa relação que ele tem de simplicidade, de receber todos, qualquer pessoa que se aproxime. Então, isso nos encantava. Depois de um tempo, ele conseguiu me fazer tão apaixonada por esse projeto, o Movimento de Emaús, que eu aceitei o desafio de coordenar um que a gente chama de porta de entrada para o movimento, que é a República do Pequeno Vendedor, que atende crianças e adolescentes a partir de atividades socioeducativas, atividades de arte, música, teatro. Então, acreditar na metodologia da arte a partir da formação para a cidadania. Então, estudamos, socializávamos muito a discussão a partir de Paulo Freire, de Augusto Boal, que era minha referência de teatro. Então, nós construímos uma metodologia, já havia essa metodologia freiriana, e aí a gente foi traçando, pegando artistas da área do teatro, da música, dentro dessa linha freiriana, que bebiam nessa fonte, e eu estou hoje à frente desse trabalho, né? Então, eu sempre me emociono muito quando eu falo, porque o Padre Bruno acreditou em mim, enquanto jovem, e que eu sempre acreditei que eu preciso dar um retorno para outros jovens como eu, porque eu acho que é isso, eu acho que a gente recebe o bem e a gente tem que repassar esse bem. Então, hoje também coordeno o programa de aprendizagem, que é um programa que trabalha com a profissionalização da juventude, e a gente discute cidadania, direitos humanos, através da arte, através do direito ao trabalho, da dignidade, tendo como referência a pessoa que ele representa, a luta dele, né? É isso. Obrigada. Isso, ainda bem que eu anunciei no começo aqui que nós teríamos surpresas, e eu estou cada vez mais e maravilhadamente surpreso com o que vocês estão contando. Bruno, gostei muito da última fala que foi feita pela Cleice, né, que falou, inclusive, sobre a experiência dela, como é que ele sacudiu a vida dela e transformou a vida dela, dando o que Emaús pode dar mesmo, que é esperança e perspectiva de caminhada. Dom, imensa falar com o senhor. Obrigado. Então, falar do Padre Bruno é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é dolorida. Cada pessoa área de vida tem uma caminhada de compromisso que foi inspirada um pouco naquilo que foi a caminhada do Padre Bruno aqui nesse plano. Então, talvez de todos que eu tenha de pouco tempo, mas com muita intensidade. Eu conheci o Padre Bruno quando ele foi pároco da minha paróquia, em 1999, que ele assumiu a paróquia da Terra Firme como vigário. De lá para cá, a gente não parou de caminhar juntos. Gente, é um prazer estar encontrando com vocês. Moro num clima de consternação ainda, né, pela perda do Padre Bruno. Então, falar dele assim nesse clima, mas assim, o Padre Bruno, para mim, ele foi ou quem é o Padre Bruno? O Padre Bruno é uma pessoa que eu vou colocar no presente exatamente
por acreditar que ele continua vivo entre a gente e que ele é um modelo a ser seguido. Um pouco como a Cleice estava falando, desde a juventude, né, que a gente vem aderindo a essa ideia, aderindo a esse tipo de vida, a esse modelo de vida, a uma postura que foi inspirada por ele. Quando ele nos chamou no grupo de jovens para começar a refletir o Evangelho e adotar uma vida que refletisse exatamente aquilo, procurando ser fiel, ele começou a servir de modelo. Muita gente começou a ensinar exatamente como colocar em prática o Evangelho. Então, eu digo que ele representa hoje, gente, um modelo a ser seguido, que veio sendo seguido até o dia de hoje e que vai continuar sendo seguido. Modelo de pessoa que é capaz, principalmente, de perdoar. Então, eu disse que foi um modelo a ser seguido. Um grupo de jovens que começou em 1970 e continua até os dias de hoje. Foi e será sempre um modelo a ser seguido, um modelo de perdão, de amor ao Cristo que precisa ser visto na figura de todos que nos cercam, que estão no cotidiano com a gente, principalmente os mais pobres, principalmente as crianças. Tudo que foi falado aqui a gente endossa sobre a figura do Padre Bruno. Eu acho que a figura da generosidade, aquilo que foi falado muito, a figura compreensiva e misericordiosa, que tinha a capacidade de ser uma pessoa misericordiosa com os outros e com todas. Sabemos que é ser humano também, tinha suas fragilidades e limitações. Então, e eu queria dizer isso, que toda a vida do Padre Bruno foi um testemunho, e eu tive a oportunidade de viver com o Padre Bruno quanto uma pessoa que era amiga, uma pessoa sensível e extremamente comprometida. Eu acho que tudo isso, essas características que foi justamente esse êxito do movimento de Emaús, e com todas essas pessoas que estão falando aqui, que tem essa carga de compromisso, consegue levar esse trabalho adiante. Então, Padre Bruno, como disse o bispo, era o rei da caridade. Obrigado. Eu acho que todos falaram sobre quem é o Padre Bruno. Ao passarmos para a segunda questão, que é qual a importância do movimento de Emaús, acho que é bom destacar, e eu inclusive faço questão de destacar isso, o quanto me tocou o testemunho de vocês por referência à figura sacerdotal do homem que usou o sacerdócio não para usufruir do povo, não para usufruir da instituição sacerdotal, nem da instituição da igreja para si mesmo, e nem procurou reduzir o sacerdócio ao altar, ao ministério sacramental, mas ele mesmo se tornou sacramento no meio do povo, no meio dos pobres, no meio dos injustiçados. Por isso ele tocou tanto em pessoas que chegaram a mudar de rumo, como vocês estão contando aí, né, realizando o ministério cristão no meio do povo com as pessoas, e não só rezando no altar, ainda que essa seja uma dimensão importante, talvez não seja a principal do sacerdócio, né, da missão dos cristãos, das cristãs. Então, foi o que eu pude compreender um pouquinho para passar adiante. E, nesse sentido, o padre Bruno foi muito profético, porque ao não aceitar a pobreza que dilacera, que destrói a vida dos pobres, que enche de tragédias a vida de crianças, que macula a imagem divina na vida das mulheres, dos homens, dos trabalhadores, dos pobres, ele fez uma denúncia diz que isso é inaceitável. Então ele foi profético. E ao mesmo tempo que reuniu, como muito bem disse José Maria, reuniu, agregou, associou, juntou as pessoas, criou um ambiente de comunhão entre as pessoas. Ele foi um profeta também que anunciou que é preciso um outro mundo, que um outro mundo é possível com a participação das pessoas, principalmente aquelas que podem se levantar no meio da miséria, da injustiça, que se impõe
desse regime dentro do qual nós estamos, dentro do qual nós funcionamos. Então, se eu fiz um resumo aqui no canal, então nós passamos para a segunda questão, que é qual a importância do movimento de Emaús? E, seguindo a ordem anterior, eu acho que quem fala primeiro é a professora Gleice Maciel, é isso? A professora Celina que falou primeiro. Então, a professora Celina. Oi? Celina. Oi, desculpa que tá. Olha, falar do movimento, eu acho que não é uma coisa difícil. Eu acho que é até muito motivante, né? Eu discuto movimento, como eu já falei inicialmente, eu fui chamada pelo padre, nós atuávamos muito na mobilização para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estava dentro do Centro de Formação dos Meninos e Meninas de Rua, e o padre, então, me chamou para que eu fosse para o Centro de Defesa da Criança do Emaús, não é? Que o Centro de Defesa é do movimento de Emaús. E aí, dentro dessa perspectiva, nós estávamos numa conjuntura muito difícil aqui no Estado, que haviam muitos assassinatos de meninos e meninas de rua, isso era muito legitimado, a violência contra crianças na rua não tinha uma resposta do Estado, era como se isso fosse algo naturalizado pela sociedade, não é? E, naquele momento, o padre, muito corajoso, como eu já falei, o padre Bruno, para mim, ele sempre representou isso. Até nos momentos pelo menos eu, fraquejava, eu estava temerosa, ele se colocava e dizia, não, vai dar certo, pode ir, é por aqui que a gente tem que ir. E nessa época, então, quando eu fui para o Centro de Defesa, aí logo em seguida eu me formei, né, colegial, e aí ele me chamou e eu já fui, então, atuando como advogada. E o movimento, nesse momento, ele assume um protagonismo dentro do Estado, que é porque não existia no Brasil nenhum centro de defesa. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Emaús foi o primeiro criado no Brasil por incentivo do padre Bruno. E, a partir daí, ele passou a incentivar que outros estados também criassem os seus centros de defesa, não é? Então, foi o movimento de Emaús que impulsiona todo esse mecanismo, todo esse processo de defesa dos direitos de criança. E aí, desde o enfrentamento à violência sexual, o enfrentamento à exploração no trabalho, que na verdade, nessa época, era um dos principais enfrentamentos que a gente tinha, o enfrentamento da violência policial com crianças e adolescentes, né? A vitimização muito forte de crianças que eram moradoras de rua. Então, nesse movimento havia um grupo muito grande de educadores no movimento, educadores muito presentes na rua, não é? E esses educadores que levavam para dentro lá do Centro de Defesa as situações de violações que aconteciam. Então, eu acho que o movimento ele impulsionou dentro do Brasil a mobilização por direitos humanos, por enfrentamento da violência, implementando metodologias que pudessem enfrentar isso, mas também estimulando políticas públicas. O movimento foi um dos pioneiros aqui no Estado na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? O padre Bruno, como um dos fundadores do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, ele estimulava esse enfrentamento da violência. Então, eu acho que o movimento tão importante, foi tão pioneiro, mas ele foi plantando vários estados brasileiros. Eu lembro bem do padre Bruno viajando pelo Brasil inteiro em busca de implementar essas metodologias que ele mesmo estimulava a criação. Então, eu acho que a maior importância do movimento de Emaús não é o que ele já fez, mas é o que ele ainda pode fazer diante da conjuntura que nós temos hoje, que é uma conjuntura tão negacionista que se retorna. Então, o movimento ele tem que se posicionar, ele tem hoje que assumir esse papel protagônico de enfrentamento e de se colocar diante da realidade que tem hoje.
Então, eu acho que a sua importância hoje se retoma aquela importância da década de 80, né? Final da década de 80, meados da década de 80, que era uma violação, que havia uma presença de violação tão grande, não é? No meu sentimento, eu acho que agora nós temos um compromisso muito, muito maior de enfrentamento dessa realidade. Maravilhoso. Pois é, então, o que é o movimento, o que é o movimento de Emaús e a importância, né? Eu acho que o movimento de Emaús, ele tem 50 anos, né? Nesses 50 anos, ele foi várias coisas, ele teve várias fases, ele teve importância em vários momentos, e eu posso recordar e falar do presente, quando a Celina fala da questão do Estatuto da Criança, do Adolescente, isso para mim é muito forte ainda, né? Como eu falei, eu participei no final dos anos 70, já para os anos 80, e como voluntário, depois saí, fui para a área privada e tal, mas continuei como voluntário, contribuindo. E é muito forte na minha mente a articulação que o movimento de Emaús, juntamente com a liderança do Padre Bruno, agregando muitas pessoas em torno, primeiramente, do artigo 200, eu não recordo agora. Qual é o artigo, Celina, da Constituição? Não estou lembrado agora. 227, né? 227. Primeiro foi uma articulação em torno da Constituinte. Nós nos reunimos, fizemos seminários, enfim, foi um trabalho muito, muito poderoso para produzir subsídios para levar para a comissão lá em Brasília. E posteriormente a segunda fase foi a luta pela consolidação do ECA, que também o movimento de Emaús teve uma importância muito grande. Era dia e noite as pessoas se movimentando, se cotizando para produzir conteúdo, produzir estatísticas. E essa, para mim, é uma das maiores importâncias, porque hoje o Estatuto é uma das leis mais... ela é copiada em vários países, né? Ela foi premiada, pela ONU, se eu estou enganado, a ONU, Unicef, não estou lembrado agora. E nos dias de hoje continua ainda sendo a união de muitas pessoas com o mesmo ideal, né? Com o mesmo objetivo plantado pelo Padre Bruno, né? Que é de o movimento de Emaús ser um fomentador, ser um mobilizador para a sociedade. O Emaús, eu acho que ele faz a parte dele na defesa, na promoção e no controle, mas uma das importâncias maiores do Emaús é ele mobilizar a sociedade para que a sociedade se sinta responsável, que a sociedade compartilhe realmente como tem que ser, como está na lei, a responsabilidade pelo desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, principalmente as crianças em situação de fragilidade, né? Então, para mim, na minha visão, o Emaús é isso, essa união de pessoas de categoria diferente, pensamentos diferentes, às vezes a gente briga, né? A gente discute, mas no final a gente sai com a missão cumprida, né? E a importância é essa, o Emaús ser uma interface entre, né, entre a sociedade e a causa da criança e adolescente. É isso. Muito bom. Então, o movimento Emaús é um movimento de inspiração, assim, é a leitura que eu faço. Então, o movimento de Emaús tem uma razão de ser, que ele está hoje, e é uma das coisas que eu sempre falo quando estou falando com o público atendido, com as famílias, se não houvesse tanta negação de direitos, se não houvesse tanta violação,
inclusive dos órgãos competentes, né, que nós temos a lei, nós temos uma conquista que foi o ECA e que não se coloca de fato em prática. E se não houvesse toda essa falta, toda essa violação, nós não precisaríamos existir, porque o grande lema a grande história do movimento é mostrar para a sociedade que é possível fazer um trabalho sério com criança e adolescente, com poucos recursos, com a ajuda de todo mundo, com a ajuda da sociedade. Então, a solidariedade que a gente fala no movimento é a solidariedade que transforma nem só quem está fazendo o ato solidário, de contribuir de alguma forma, e eu não estou falando só de questões financeiras ou assistencialistas, nós pautamos essa relação do movimento, é da força do trabalho, é da solidariedade com a dor do outro. Então, eu luto pelo direito do outro, eu luto pelo meu direito, eu luto por causas comuns, em especial a dignidade de crianças e adolescentes. Então, quando o movimento de Emaús, o Zé Maria fala sobre essa coisa da mobilização social, ele está estrategicamente localizado, ele sempre se localizou, a sua essência, a sua sede sempre foi em bairros de periferia, para que a gente pudesse estar ali fortalecendo os movimentos sociais, principalmente quando o movimento vai para o bairro do Bengui, que não havia uma organização de escola, não havia uma organização de comunidade, era um bairro, uma área de ocupação, e o movimento, junto com a comunidade, vai lutar por saneamento básico. A primeira escola do bairro foi a Escola Cidade de Emaús, que foi um exemplo de uma escola que deu certo dentro dessa perspectiva da modelo, inclusive foi modelo internacional, em que nós trabalhamos a educação freiriana, construímos uma proposta pedagógica de formação para cidadãos. A Georgina vai falar, mas a Georgina estava nesse processo, mas eu sou encantada por ser professora, por ser da educação. Esse modelo é o modelo que eu busco trabalhar hoje dentro das minhas atividades pedagógicas, e o movimento de Emaús conseguiu, dentro dessa proposta, mudar a realidade do bairro do Bengui. Ainda tem muito que se conquistar, ainda tem muito que se efetivar, principalmente os equipamentos públicos. Então, o movimento dentro do bairro impulsiona aquela comunidade. Se há uma escola que está fechada, se há uma escola que está sem água, a gente mobiliza a juventude do próprio bairro, que está dentro do movimento e que está dentro das escolas, se mobiliza, faz movimento no bairro, faz caminhada. Então, é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam empoderadas, cidadãos, de fato, e que queiram reivindicar seus direitos. Então, não é uma experiência... o que mais me encanta é que não é uma experiência assistencialista. Eu não estou preocupada só com o pão material, mas o pão espiritual, o pão da cidadania. Então, uma das coisas mais fortes é perceber que os meninos que entram ali buscando, às vezes, uma atividade pela questão da alimentação, é muito, né? Eu vou para o movimento de Emaús, eu passo uma parte do meu tempo lá, eu me alimento, mas aquele alimento, ela vai ser um alimento para a vida, um alimento de informação, um alimento de empoderamento a respeito do seu papel social e dos seus direitos. E as famílias que ali são acompanhadas, elas começam a compreender que elas são cidadãs de direitos e que não é só uma identidade, não é só um nome, uma certidão de nascimento que vai legitimá-las enquanto cidadão, mas que elas precisam ter acesso. Então, o próprio fato da gente trabalhar com a arte, com a cultura, com a formação, a gente está sempre ali estimulando que essas famílias busquem novas perspectivas, busquem mudança de realidade, e não uma mudança individualista, mas uma mudança para todo mundo, uma mudança social, de fato. Então, o que é de mais bonito que o movimento de Emaús traz é essa capacidade que a gente tem de buscar, de se empoderar e de lutar por direitos, se reconhecendo, né, e respeitando ao mesmo tempo. E o que eu acho muito legal é que a gente faz revolução, e faz uma revolução em que a gente
traz as pessoas, de fato, que realmente estão na situação de violência, de violação, a se reconhecerem e a buscarem outras alternativas. Maravilha. Então, o que é que o movimento representa? Nesses dias todos, ouvindo, rememorando, ouvindo as pessoas, a história do Padre Bruno, a história do movimento, eu trago assim para nossa reflexão, quando o grupo, né, com a liderança dele, se refletia as experiências que nós precisávamos fazer, era sempre no sentido de estar mostrando que era possível aplicar o Evangelho no concreto. Se saía daquele eixo de apenas refletir, e aí a gente pode se inspirar também em outros, como foi a questão do Paulo Freire, e leva também, como nós fazíamos no começo, a metodologia que era trabalhada nas comunidades eclesiais de base, né? Então, era ver, julgar e agir. Então, esse agir, essa ação, ela era embasada numa reflexão que mostrava que era possível alterar aquela realidade. Então, alterar a realidade. Nessa perspectiva, o movimento ele fica como um farol, um guia, né? Que as pessoas podem olhar e ver que é possível fazer diferente daquilo que está sendo feito. E aí a gente vai trabalhar exatamente nessa realidade de injustiça, de violação de direitos, e mostrar que é possível, que nós precisamos trabalhar, como já falou a Celina, como já falou o Zé Maria e a Cleice, que a gente pode trabalhar numa perspectiva coletiva de servir de exemplo para os outros, de servir de modelo para a sociedade. Logo que começou o trabalho com os meninos, existia a ação do governo, que era uma ação mesmo de repressão, né? E nós trabalhávamos ainda aquela perspectiva de mostrar que você tem que trabalhar o sujeito, né? Trabalhar como a gente interpreta a figura de Cristo. Então, o outro que está ao meu lado é nada mais que a figura do Cristo. Então, como é que eu vou trabalhar com ele? É no sentido de dominá-lo, de oprimi-lo ou de libertá-lo, né? Então, essa perspectiva da libertação espiritual, da libertação de uma sociedade de opressão, o movimento procurou e procura viver tudo isso, libertar para uma vida nova, libertar para uma sociedade nova. E essa liberdade é um processo todo, né, coletivo, como já foi falado. Somos todos nós que precisamos fazer isso. Não é um trabalho assistencialista, é um trabalho de envolvimento e de mostrar que é possível fazer diferente. Para mim é isso, não é? Inspirar outras pessoas, mostrar que nós estamos fazendo, e acho que é por isso que tem toda essa referência que as pessoas têm feito à figura do Padre Bruno, porque ele conseguiu mostrar isso, né? Conseguiu mostrar exatamente que é possível ser de outra forma, é possível fazer uma sociedade diferente, que nós temos a responsabilidade coletiva de ampliar isso, de conquistar mais pessoas para esse movimento todo de sensibilização e de adesão a uma causa e que extrapola nesse sentido a questão específica só das crianças e adolescentes, mas da sociedade como um todo. Né? Precisamos trabalhar para que a sociedade mude, para que o sistema seja um sistema mais humano, trabalhar numa perspectiva mesmo de libertação. E é isso que tem que alimentar a nossa prática. O movimento, para mim, é isso. Só. Perfeito. Muito bom. O movimento de Emaús tem muitas características que a gente precisa atentar. Uma delas é a própria configuração, a forma com que ele é denominado. Quando você chama o Movimento República de Emaús, o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer, dentro daquela estrutura, se criar uma estrutura própria, de organização própria. Você está falando de uma república. O que é uma república? Olha que ousadia. Movimento República de Emaús.
dentro daquela estrutura, tem algumas características próprias, que valoriza as características da democracia, da participação. Isso é algo muito interessante. Outro aspecto, você fala do movimento República de Emaús, você tem dentro de um espaço que fica na periferia de Belém, que hoje é a sede, a cidade de Emaús. Você chama a sede da estrutura de cidade. O que você quer dizer com isso? Então, por que há essas denominações dentro da estrutura do movimento de Emaús? Eu acho que isso já daria uma tese para você verificar. A concepção do movimento, a opção do movimento se dá mesmo a partir das suas próprias denominações. República, cidade, a sua forma de organização e a busca por autonomia, por organização, enfim, eu acho que é muito importante considerar isso. Outro aspecto interessante, que eu não vou usar em falar o que já falaram aqui com muita propriedade, é que o movimento ele altera a dinâmica da paisagem por um determinado período, uma certa temporalidade. É um evento chamado Campanha de Grande Coleta de Emaús. O que é a Grande Coleta de Emaús? É um momento em que há uma intensa mobilização da própria sociedade, em que leva-se um tema para que as pessoas possam refletir sobre esse determinado tema, geralmente ligado à questão da infância, dos direitos humanos e tudo. E as pessoas também são convidadas a viver a solidariedade no concreto, doar algo que é seu, para contribuir com essa luta do movimento de Emaús. Então, o movimento de Emaús, através desse momento, a chamada Grande Coleta de Emaús, envolve a sociedade, toda uma parte significativa da sociedade nesse trabalho. Então, em um determinado momento, essa campanha mobilizava milhares de pessoas, com centenas de caminhões, e foi o grande fator de visibilidade, por exemplo, do movimento de Emaús, até a chamada Grande Coleta de Emaús, a campanha de a Grande Coleta. Então, o que você percebe é que esse momento era um momento, inclusive, muita gente confunde o Emaús somente com aquele momento, com a expressão da Grande Coleta. Então, eu acho que é importante dizer que o Emaús pautou a cidade de Belém em vários momentos. O Emaús alterou a paisagem da cidade. E o movimento de Emaús passa a ser uma das maiores expressões de luta da capital paraense. E isso é muito significativo. E quando a Celina fala que o movimento de Emaús cria o primeiro centro de defesa, também ganha uma repercussão nacional. Então, o movimento de Emaús altera a paisagem da cidade, repercute nacionalmente e assumindo um compromisso com aqueles compromissos que todos aqui já falaram muito bem. Então, o movimento de Emaús exerce uma importância significativa e aquele que foi um dos mentores desse movimento, que é o Padre Bruno, é por isso que não foi à toa que o Estado decretou 3 dias de luto, o município de Belém decretou 3 dias de luto, pela importância desse trabalho desenvolvido pelo Padre Bruno e por todo esse time que falou anteriormente. Essas pessoas que estão desde o início, Georgina, Zé Maria, Celina, e depois essa nova geração, Cleice e eu, e tantos outros que já aderiram a essa proposta. Bom, antes de encerrar, eu penso que falta uma coisa, e aí não há mais tempo de todos falar, nós estamos ultrapassando longe do nosso tempo estipulado, e o tempo desse programa aqui, Chimarrão Profético. Vocês deveriam ver alguém, eu acho que talvez até fosse o administrador José Maria, falar de que forma as pessoas que queiram, que possam, que desejem nacionalmente contribuir com o movimento Emaús, com a República de Emaús, de que forma as pessoas podem contribuir? Pois é, então, nesse momento, logo que a pandemia entrou na cena, atrapalhando a vida das pessoas, né, nós começamos logo a fazer movimentações de campanha. Né? O Padre Bruno saiu na frente logo, fez um vídeo que está circulando nas mídias sociais, onde ele faz um apelo para a sociedade participar. Veja só, no vídeo dele, ele primeiro fala da dificuldade que as pessoas e as instituições estão passando. E aí ele faz um apelo para que a sociedade apoie
as instituições de uma forma geral. Tá. Mas, como ele é do Emaús, ele solicita naquele vídeo que a sociedade contribua para o movimento de Emaús. Então, nós temos uma campanha que é de doação direto nas contas correntes que nós temos, e também nós temos tido bastante o apoio de empresas privadas, de pessoas físicas, na doação de cestas básicas para as famílias que são atendidas, né? Então, isso é um outro ponto interessante que a sociedade está apoiando o movimento de Emaús, né? Fazendo doação de cestas básicas e nós fazemos a logística para as famílias que necessitam. E a outra campanha que nós estamos rodando é uma vaquinha virtual, que é no site do Gigante, com a seguinte denominação. O nome da campanha é assim: Emaús, nosso sonho não pode desculpa. Emaús, nosso sonho tem que continuar. Eu vou mandar também um link para você e você publica. Tá certo? Por favor. E essas são as mobilizações que nós estamos fazendo no momento. Bom, pessoal, eu acho que foi um grande programa. Foi um momento alto do nosso canal Cartas Proféticas, de modo que eu só tenho a agradecer a participação do professor Francisco Bart, da professora Cleice Maciel, da professora Ana Celina, da professora Georgina Calice Cordeiro, e anunciada também a participação, mas que não aconteceu, da professora Ana Tancredi. E parar um pouquinho para refletirmos aqui juntos no canal Cartas Proféticas sobre esta figura humilde, mas operosa, produtiva, frutífera do Padre Bruno, que realmente tocou muito e toca muito nas pessoas e tocará por muitas décadas nas pessoas enquanto esse projeto se desenvolver e se aliançar com a sociedade no enfrentamento de grandes injustiças, vitimizam crianças, vitimizam mulheres, vitimizam famílias, vitimizam os trabalhadores e tal. Então, eu agradeço muito. Eu acho que vocês estão dando uma grande contribuição para a sociedade brasileira e para o mundo, porque nosso canal é acessado em vários lugares do mundo. E como se é cristão na prática, de verdade, servindo como Cristo serviu ao povo, aos mais humildes, aos injustiçados e aos oprimidos. Um grande abraço para vocês. Como eu sempre digo no encerramento das minhas entrevistas, das minhas conversas aqui no Cartas Proféticas, e também nas minhas cartas, no canal cartasproféticas.org, abraços críticos e fraternos para vocês. Eu espero que a gente volte a se encontrar. É uma pena que não dá agora mais tempo de cada um se despedir, senão nós faríamos um outro programa de despedidas e deixaremos isso para uma outra oportunidade. Mas eu agradeço muito a vocês e até mais. Obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, tchau, Celina, tchau, Georgina, tchau, Cleice, tchau, Zé Maria. Tchau, Cleice. Tchau, Dom. Tchau, obrigado. Obrigado, querido, obrigado.